e o pessoal chegava e me cobrava. Às vezes eu não dava conta de produzir e o pessoal chegava brabo. Por que é que tu não trouxe trufa hoje para vender? Só que muitas vezes as coisas que eu fazia davam errado, mas assim, muito errado. Porque eu seguia a receita da revista ou de algum livro, só que gastronomia não é só isso, não é só seguir receita, mas ironicamente, né, a vida não leva os caminhos que a gente sempre deseja imediatamente, então A cozinha é muito disso, né? É muita química, é muita técnica, é muito amor que tu coloca também, mas às vezes tu mistura tudo, tu acha que tu tá fazendo uma coisa que, vai com certeza dá certo, e às vezes o resultado não é tão exatamente como a gente queria, né? Às vezes quando a gente se cobra muito também de porque isso aqui precisa dar certo, porque eu vou fazer e vai acontecer, às vezes não dá certo mesmo. Eu acho que a cozinha ela tem que ser um equilíbrio entre essa leveza, esse amor, mais a vontade mesmo do que a técnica às vezes para fazer acontecer, porque Betina, que sensacional te ter aqui. Muito obrigada por estar aqui conosco. Fala um pouquinho sobre ti, sobre o teu propósito, sobre o teu negócio, sobre o Puro Café. Tá certo. Eu que agradeço primeiramente o convite, né, de estar podendo falar um pouquinho do meu trabalho. O Puro Café, ele nasceu de uma necessidade minha, né, da minha família, que a gente gostava muito de sair para comer coisas gostosas e tomar um café melhor. E na cidade não tinha nada, assim, do jeito que a gente gostava, uma coisa que fosse mais natural, que tivesse gostinho de casa, sabe? Porque hoje em dia tem muita coisa industrializada e a maioria dos comércios acabam usando base pré-pronta para tudo. Assim como tem para comida salgada, tem para o doce também. Creme confeiteiro pronto, que tu só coloca água e faz de qualquer jeito e vai dar certo, sabe? Então, isso acaba baixando bastante o custo dos lugares. Então, muitos lugares estão optando por esse tipo de produção, sabe? Aí a gente acabava indo para Porto Alegre comer e a gente começou a observar alguns lugares e a gente sentiu a necessidade de ter um lugar legal, assim, perto de nós, né? Então, eu abri a cafeteria com o meu pai e ali na pandemia a gente acabou se desfazendo da sociedade, mas no sentido de que ele achou que o negócio ia ser uma coisa diferente do que era na realidade, né? Que hoje em dia ser empreendedor é um desafio. Não. E em função da gente ter trocado de endereço também, né? Eu acabei vindo para o bairro, né? Para minha casa, então eu decidi tocar essa parte sozinha. Acabei ficando, né, sem os funcionários em função da pandemia mesmo, porque estava tudo incerto, né? A gente não sabia o que ia acontecer. Então comecei a trabalhar sozinha, né? Eu sou formada em gastronomia, então lá no centro, quando eu tinha a cafeteria, eu criava os doces e repassava para as minhas funcionárias fazerem, né? Eu não conseguia ficar na cozinha. Eu criava os cardápios, cuidava das compras, ficava mais ali na frente atendendo os clientes, passando café, cobrando caixa, mas a produção em si eu não conseguia ficar assim no dia a dia, né? E aqui, daí, quando eu vim para esse endereço que eu tô hoje, que é a minha casa, eu fiquei 100% na cozinha e um pouquinho antes da pandemia ali, eu já tinha começado a fazer pães de fermentação natural. Só que lá no centro, a nossa cozinha não tinha espaço para isso, porque fazer pão ocupa um espaço bem maior do que a gente imagina, né? Então eu fazia bem poucos pães lá e nem dava para eu anunciar. Os clientes que estavam vindo na cafeteria viam o pão, já levavam embora, então muita gente nem sabia que tinha. E quando chegava, opa, tem, tô levando. Então aqui daí eu montei já a cozinha pensada nisso, né? E comecei a focar muito mais nesse tipo de produto que me dá uma satisfação muito grande de fazer, né? Pão é uma coisa que eu sempre gostei muito, então fui para esse lado da fermentação natural de curiosa mesmo, porque eu sempre gostei muito de saber como as coisas funcionavam, entender os processos, né? Então, como eu era formada em gastronomia, eu já sabia fazer pães com fermento biológico, né? Mas eu decidi, já fazia uns 4 ou 5 anos, eu acho que eu tinha vontade de aprender, que isso na faculdade a gente não aprende, né? Aprende só o básico.
E aí eu fui por conta. Comecei a estudar, criei o meu próprio levain, fiz os primeiros pães que ficaram horríveis, mas isso na minha visão de hoje. Na época eu achei o máximo, pensei, nossa, ficou maravilhoso. Deu E certo, deu certo. o primeiro pão que eu fiz foi muito engraçado. Eu fiz uma receita e eu não sabia quanto que crescia, não sabia se ia crescer, não sabia quanto tempo tinha que deixar. E quando eu botei o pão no forno, o bicho começou a crescer, não parava mais, deu um pão gigantesco, assim, parecia um alien, sabe? Um extraterrestre. Eu fiquei, meu Deus! Mas assim, tudo é teste, né? A gente vai testando. E hoje, da maneira como eu trabalho, né, que é por encomendas, eu crio um cardápio da semana, eu lanço na rede social toda segunda-feira, recebo as encomendas até quarta ou quinta, dependendo do dia que a pessoa vai retirar, né, se for sexta ou sábado, e aí eu consigo produzir somente o que foi encomendado, né? E dessa maneira eu consigo também criar mais coisas diferentes, né? Cada semana conseguir fazer um pão de um sabor diferente. Às vezes na semana anterior eu testo para mim, vejo, ficou bom, boto mais sal, menos sal, deixo a massa mais mole, mais firme. Então eu consigo ter essa liberdade, porque eu sou uma pessoa muito inquieta, assim, nesse sentido de eu tenho ideias e eu preciso pôr em prática. Eu não consigo ficar muito regrado num cardápio fixo assim por muito tempo. Sabia que eu tenho muitas coisas para comentar nessa parte que tu já falou, mas a primeira que me vem à cabeça é: o que te motivou a ir pro ramo da gastronomia, a estudar gastronomia? Isso veio assim de família? Betina pequenininha já sabia que queria ir para a parte da cozinha e desbravar os alimentos? Ou em que momento que essa ideia surgiu? Bom, geralmente todo mundo tem uma avó ou um vô que cozinhava coisas maravilhosas, né? Aquela coisa de família. Eu não tinha. As minhas duas avós, elas não gostavam muito de cozinhar. Então eu tinha. A minha avó, por parte de mãe, ela tinha um cardápio fixo. Toda vez que a gente ia lá, era exatamente a mesma coisa que ela fazia para comer. E eu achava maravilhoso, né? Porque toda vez que eu ia visitar ela, era sempre bom, mas nunca tinha pão caseiro, coisas assim muito especiais. Às vezes ela até comprava assim frango pronto, peixe frito pronto, era tudo meio pronto. E a minha outra avó, ela sabia fazer muitas coisas, né? Porque ela veio do interior, então o pessoal fazia o pão em casa, né? Meu pai sempre conta das coisas que ela fazia, que a minha bisa fazia, né? Que eu não cheguei a conhecer, mas minha avó já estava meio preguiçosa, então desde que eu nasci ali eu já não conseguia acompanhar muito essa parte. Ela fazia pouquíssimas coisas, mas eu sempre gostei muito assim de estar em volta. Às vezes a mãe fazia um bolo e eu queria lá e eu lavava a louça, sabe? Assim, ficava olhando ela batendo a massa ali, eu pedia para comer massa crua de bolo, né? Então eu estava sempre em volta. E com 15 anos, 14 ou 15 anos, eu decidi que eu queria estudar alguma coisa assim, né? Fazer algum curso. Aí eu sempre gostei também de comer doce, né? Então eu queria aprender para poder fazer para comer. E aí eu fiz um Consumo cursinho, próprio em sim. primeiro lugar. Eu fiz um cursinho numa loja de doces aqui em São Leopoldo. Loja assim que vende chocolate, faz curso de docinho de festa, uma coisa assim super básica. E eu lembro que eu era, acho que a única pessoa menor de idade no curso, porque era tudo gente adulta, assim, né? Que estava fazendo curso para ter um trabalho, uma renda. E eu peguei aqueles conhecimentos do curso, comprei várias revistas dessas de cozinha, assim, bem básica que tem no mercado, e comecei a fazer trufas e bombons para vender. Assim, por esporte, digamos assim, né? 15 Porque eu era anos. adolescente. Sensacional, já começou no empreendedorismo. Eu comecei a fazer as trufas e bombons para vender, né? Comecei a vender na escola para os amigos e foi um sucesso. E o pessoal chegava e me cobrava, às vezes eu não dava conta de produzir, e o pessoal chegava brabo. Por que tu não trouxe trufa hoje para vender? Então, eu estudava de manhã, de tarde eu passava a tarde na cozinha, fazendo os recheios, fazendo as trufas, né? E aí, no outro dia, eu levava para a escola e vendia. Meu pai também, ele é professor, né? Então, ele vendia também na escola para os outros professores, na outra escola que ele trabalhava. E aí, assim, eu fui fazia as trufas para vender.
e sempre gostava de inventar alguma sobremesa, alguma coisa. Toda vez que tinha um almoço em família, alguma ocasião especial, eu tava lá querendo fazer alguma coisa. Só que muitas vezes as coisas que eu fazia davam errado, mas assim, muito errado. Porque eu seguia a receita da revista ou de algum livro, só que gastronomia não é só isso, não é só seguir receita, né? No momento que você sabe o preparo, a química, por que mistura tal ingrediente com tal ingrediente, por que faz na batedeira e não no liquidificador e assim por diante, você nem precisa de receita. Você tem que ter a técnica, você consegue aplicar em qualquer coisa, né? Então, eu não tinha esse conhecimento, então muitas vezes eu fazia as coisas e davam errado. Ou eu era meio desatenta, assim. Decidia fazer um bolo e eu não olhava se tinha todos os ingredientes. Aí começava a fazer e quando via, meu Deus, não tem ovo. Aí lá, coitada minha mãe, ficava irritada. Meu Deus, Betina, presta atenção. Ia lá correndo comprar o ovo, porque eu já tinha misturado tudo. Mas aí, assim, eu fui vendendo trufa até, né, terminar o ensino médio. E aí, com 18, eu já entrei na gastronomia, né? Comecei fazendo duas disciplinas só para ver se eu ia gostar, mas eu sempre pensei em fazer a gastronomia já pensando em trabalhar com doces, especificamente, né? Muita gente tem o sonho, assim, de entrar na gastronomia e ser um grande chefe, trabalhar em hotel e restaurante, não sei quantas estrelas. Eu sempre gostei do doce mesmo, e pão eu nunca tinha feito até começar a faculdade, né? Mas quando eu comecei a estudar, eu estava super ansiosa pelas disciplinas de panificação. Foi no mesmo semestre da confeitaria que eu fiz também. Então, aquele semestre, para mim, foi assim a certeza que eu queria muito trabalhar com isso. Mas, ironicamente, né, a vida não leva os caminhos que a gente sempre deseja imediatamente. Então, quando eu saí da faculdade, eu fui trabalhar como chefe de cozinha num buffet. Então, nem sempre eu trabalhei com doce, né? Trabalhei na parte salgada também por um bom tempo. Mas tudo é conhecimento, né? E assim eu fui adquirindo aí todo o conhecimento que eu tenho hoje. Com certeza. O que tu falou eu consigo totalmente me ver nessa parte de que às vezes a gente coloca mesmo... A cozinha é muito disso, né? É muita química, é muita técnica, é muito amor que tu coloca também, mas às vezes tu mistura tudo, tu acha que tu tá fazendo uma coisa que, vai com certeza dar certo, e às vezes o resultado não é tão exatamente como a gente queria, né? Mas ok, tá tudo bem, vai de novo, faz de novo, essa é a parte legal da gente ir testando, né? E trazendo, usar a nossa cozinha cada vez mais como um laboratório, né? Sim, e eu acho que às vezes quando a gente se cobra muito também porque isso aqui precisa dar certo, porque eu vou fazer e vai acontecer, às vezes não dá certo mesmo. Eu acho que a cozinha ela tem que ser um equilíbrio entre essa leveza, esse amor, mais a vontade mesmo do que a técnica às vezes para fazer acontecer, porque tem momentos às vezes que a gente faz da maneira certa e as coisas não funcionam. E aí eu tenho assim essa percepção muito rápida de deu um problema, vamos resolver como? Eu já penso assim, 5 possibilidades, o plano A, B, C, D, E para resolver aquilo ali. Então, na confeitaria e na panificação, isso é um pouco mais difícil, né? Que na cozinha salgada, se tu erra ali uma coisinha, tu resolve ali na hora. Panificação e confeitaria, a matemática pega um pouco mais firme, né? Mas mesmo assim, às vezes a gente faz algumas coisinhas ali que não estão exatamente na técnica para conseguir chegar no resultado que a gente quer, né? Sensacional.